Vou passar um videozinho para a gente, de praxe aí, é o nosso manifesto, tá? Um minutinho, para a gente, enquanto o pessoal vai chegando também aqui na nossa palestra. Assassinar, café com servir, fazer tudo do café, né? Corridos na roça daquela. Você acha que eu acho. Bom, gente, vamos dar início à nossa palestra. A palestra de hoje é com a doutora Natália. Ela vai estar trazendo aí para a gente a palestra sobre presenteísmo, tá? E essa palestra ela é conduzida aí pelo Grupo LAC, um ecossistema de gestão de benefícios, medicina ocupacional e acesso à saúde, né? Que são compostos pelas 4 empresas: Saúde da Gente, Quera, a Unima e a Bencorp, né? O Grupo LAC ele é um provedor de gestão de benefícios e serviços de saúde para empresas de médio e grande porte, através da integração aí de tratamento de dados que visam reduzir os custos para as empresas e melhorar a qualidade de vida de todos os colaboradores, né? Proporcionando aí maior cuidado e acesso à saúde através dos nossos serviços. Não tá sendo transmitida a tela? Deixa eu... Agora foi. É, Então, a palestra vai ser conduzida pela doutora Natália, né? E mostrando para vocês aqui rapidinho as nossas empresas. Vou passar a palavra para a doutora Natália, para ela falar sobre o presenteísmo, né? Desvendando o presenteísmo, assuma o controle da sua produtividade e bem-estar. Perfeito, muito obrigada, Rodrigo, pela apresentação. Vocês podem ver, eu até vim com o mesmo cabelo da foto para fazer jus ao tema de hoje, tá bom? A gente tem um tema muito legal aí para a gente desvendar mesmo juntos, que é sobre o presenteísmo. Aí todo mundo me pergunta, da onde vem esse termo, né? O que significa o presenteísmo? O presenteísmo é quando o nosso cérebro está presente, mas a nossa mente está vagando no ar. Nosso corpo está de presença e nossa alma está vagando. O presenteísmo, normalmente, é a falta de energia, a falta de emoção. É trabalhar no automático. É aquela pessoa que quando você para no drive-thru do McDonald's, nem te dá um oi, já vai te entregando as coisas. Uma pessoa no automático, ela não tem mais a emoção, ela não tem mais a presença. Ela só está lá, o corpo dela está lá. Né? Ela vai fazendo o trabalho dela diariamente, ela entra em uma rotina, ela entra nesse modo de fazer e a mente dela não pensa mais junto com ela. A alma dela, o sentido do trabalho dela foi embora.
Isso, óbvio, que não é só no trabalho, pode ter outras ocasiões que você esteja em presenteísmo. Hoje a gente vai falar mais na versão trabalho, óbvio, na versão do ocupacional, mas depois a gente pode falar um pouquinho sobre a versão do pessoal, né? Porque isso acontece em muitos relacionamentos, isso acontece muito dentro da sua casa, aquela versão automática sua, né? A versão que a sua produtividade vai diminuir porque você não vai estar fazendo as coisas do jeito que você poderia fazer, a sua concentração está lá embaixo, mas seu corpo está lá. Seu corpo está lá, seu corpo está presente. Pode passar o slide. Aqui foi a introdução que eu falei para você. Normalmente, o termo presenteísmo, né, gente, ele começou mais ou menos lá em 1950, na França. É um termo ainda muito usado fora do país. No Brasil, a gente não usa muito o termo presenteísmo, a gente usa mais, tá vivendo no automático, só tá trabalhando de corpo. Esses tipos de expressões que a gente usa aqui, mas é um termo muito usado em outros países, tá bom? A temática do presenteísmo veio por causa dos trabalhos industriais da França, que até eu estava pesquisando, a gente sabe muitos termos, mas a gente não sabe de onde vem. E isso é uma coisa que eu tento sempre pesquisar para as minhas palestras, falar para vocês de onde realmente veio. Então, veio das indústrias francesas, tá bom? A pessoa ficava tanto no automático que eles começaram a falar, a pessoa só está presente de corpo, não está presente de alma, né? E o que vem com esse presenteísmo, né? O que leva a esse presenteísmo, na verdade? Tem muitas pessoas, muitos psiquiatras, muitos médicos que consideram o presenteísmo o primeiro passo de um tipo de transtorno psiquiátrico que a pessoa possa ter. Ou seja, o início de algum tipo de patologia psiquiátrica. Pode ser desde a síndrome de burnout, até uma depressão, até uma crise ansiosa. Normalmente, o presenteísmo vem também com sempre estar cansado. Aquela pessoa que já fez de 1001 coisas no dia, tem 3 empregos, e no momento ela começa a automatizar a vida dela para trazer como um mecanismo de defesa, para ela conseguir lidar com o dia dela, conseguir lidar com as ações do dia dela. A pessoa também ela vai perdendo aí um sentido do trabalho. Vocês até podem ver que uma das causas do presenteísmo é isso. A pessoa não gostar mais do que faz, não achar um sentido naquilo que ela está fazendo. Isso é uma coisa muito importante para a gente viver o dia a dia, né? O sentido da nossa vida é uma coisa muito importante. Muitas das pessoas, muitos dos médicos, psiquiatras, psicólogos que trabalham com presenteísmo veem como o primeiro sintoma de um adoecimento psíquico. Mas por que ele realmente acontece? Você me pergunta, né? Todo mundo deve estar se perguntando. Porque no Brasil, em específico, a gente tem uma coisa que se chama psicofobia. A gente tem muito medo de entrar, fazer consultas com psiquiatras ou com os psicólogos, devido a esse estigma da pessoa ser considerada uma pessoa louca, uma pessoa fraca. Então, essa psicofobia traz o presenteísmo, porque a pessoa ela não quer, ela não vai falar, eu não estou bem, preciso me cuidar. Ela vai estar lá de corpo só. Ela vai ficar lá de corpo, ela vai fazer o mínimo, mas ela vai estar lá de corpo. Assim, ela não vai ser taxada de má funcionário, porque ela faltou, ela não vai ser taxada de fraca, mas ela não está se tratando. E tem vezes que o presenteísmo ele pode causar até mais dificuldade com a produtividade do que o próprio absenteísmo. Por quê? Porque vai ter várias pessoas que vão estar lá de presença física, mas a concentração vai estar lá embaixo. A produção vai estar lá embaixo. Então, é melhor faltar, né? Porque pelo menos vem outra pessoa e faz o serviço que tem que fazer. Isso é uma das causas do presenteísmo, essa psicofobia que a gente tem. Uma das outras causas do presenteísmo é o estresse constante, né? Todo mundo tem estresse, né, gente? Todo mundo tem ansiedade. Eu não falo que eu sou uma pessoa que não tem crises, muito menos uma pessoa extremamente forte. Mas, como uma pessoa que tem um objetivo no final do dia, a gente sabe colocar nossos estresses em caixinhas.
O presenteísmo, ele vem com essa falta de objetivo, essa falta de sentido, não só no que você está fazendo, mas até na sua vida pessoal. Pode passar um slide. A gente tem que reconhecer sempre os sinais do presenteísmo. Eu já até falei um pouquinho adiantado, fico super animada de falar, mas não é um tema, né, de alegria, mas é um tema que traz muita informação e pode ajudar muita gente. Porque você pode conhecer alguém que só está lá de corpo, que a alma está vagando, que só está pensando em outros problemas, e você pode falar assim, olha, tô vendo que você está com esses sinais, não é melhor você procurar ajuda? O presenteísmo, eles têm alguns sinais que a gente pode pegar. Assim, além da falta de motivação, a falta de produtividade, a falta de concentração, a pessoa vai ficar irritada muito facilmente. Você não pode perguntar um A, que a pessoa já vai ficar irritada. E você vai ver uma queda em constância do trabalho dela, tá bom? A queda do trabalho, a queda da produtividade dela vai ser diária e cada vez ela vai produzir menos. E a insatisfação dela com todo o local que ela vai trabalhar, ou toda atividade que é referida a ela, vai ser muito grande. Então, você pode ver que o presenteísmo, ele vai estar ali com uma pessoa só, mas vai começar a atingir as pessoas que estão do lado dessas pessoas. Porque vai ter uma pessoa insatisfeita, irritável, e uma pessoa com muita baixa concentração e produtividade no time. Então, todo mundo vai ficar insatisfeito uma hora. Então, você pode ver que o presenteísmo vai trazer em massa para você um trabalho muito grande. É por isso que a gente tem que sempre combater esse termo novo que vocês conheceram hoje, que é o presenteísmo. Pode ir um para frente. Aqui eu coloquei o absenteísmo versus o presenteísmo. Absenteísmo todo mundo sabe, é quando a pessoa se ausenta por causa do trabalho, tem um afastamento, pode ir para o INSS, ou porque a pessoa está doente, ou porque aconteceu alguma coisa com a pessoa. E realmente essa pessoa vai ficar fora fisicamente do lugar que ela deveria estar. Ela não vai ter nenhuma produção para a empresa. Mas a gente vai ter, por outro lado, o presenteísmo, que a pessoa está lá, então ela vai estar fisicamente no lugar, ela vai trazer algum gasto aí para a empresa e, além disso, ela vai estar produzindo muito pouco. E, além disso, ela vai estar influenciando outras pessoas. Então, quando você vai colocar na balança o presenteísmo e o absenteísmo, você pode ver que o presenteísmo, uma hora, pode fazer até mais pode trazer até mais malefício para a empresa do que o absenteísmo. Porque o presenteísmo, além de influenciar todo mundo em volta, vai trazer uma baixa produtividade muito grande. E com o absenteísmo, você pode colocar outras pessoas lá, então a produtividade vai se manter. Você vai ter uma falta, mas vai ter uma produtividade mantida. E eu já vi, antes de vir para essa palestra, eu peguei alguns estudos sobre presenteísmo versus absenteísmo, e a gente vê claramente que os números sempre favorecem o absenteísmo ao presenteísmo. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, porque o presenteísmo não é que nem o absenteísmo, que é visível que a pessoa não está lá. O presenteísmo é uma coisa silenciosa. Então, quando o presenteísmo está acontecendo com alguém do seu time, não é muito claro. Você vai perceber ali os sinais que eu falei. Essa irritação, essa baixa concentração, essa queda de produtividade. Mas fica claro? Então, não, porque é uma coisa muito específica de cada personalidade das pessoas. Sempre vai ter alguém empolgado trabalhando com você, ou alguém que tem um TDAH, que a concentração não é excelente trabalhando com você. É por isso que hoje eu quero deixar bem claro para vocês esses sinais do presenteísmo. Essa pessoa está um pouco mais irritada, ela está com uma queda constante de produtividade. Não é aquela coisa, um dia ela não está produtiva. Não é isso. Muito pelo contrário. A queda é em skate, para baixo. Tá bom? É uma queda diária, é uma queda que sempre vai ser superada pelo outro dia, sempre ela vai cair um pouco mais. E você vai ver nitidamente a falta de concentração, porque essa pessoa não consegue parar quieta. Ela não está concentrada, mas ela não está concentrada sentada, que nem algumas vezes a gente faz. Às vezes, no trabalho, você está com a mente um pouco cheia, você pega seu celular, dá uma olhada no Instagram, toma um café e volta. Essa pessoa não. Ela vai ter uma inquietude muito grande. Por quê?
Porque toda hora ela também procura um estímulo no trabalho, mas ela não acha. O sentido do trabalho está muito perdido. Então, você vai ver uma pessoa que a cada 10 minutos tem que procurar alguém, a cada 5 minutos tem que tomar um café, toda hora está indo no banheiro, toda hora passeando mesmo, né? O grande passeio, olhando uma janela. A pessoa vai estar muito inquieta. E além disso, óbvio, ela vai estar muito irritada. Então, ela vai começar a afastar as pessoas dela. E isso que é o grande problema do presenteísmo para as empresas. Porque ela começa a causar um ruído desnecessário nos times. Porque as pessoas começam a ter algum tipo de picuinha, uma encrenquinha, e as relações interpessoais da empresa ficam muito difíceis, né? Pode passar. Perfeito. Coloquei mais uma vez alguns sinais aí do presenteísmo, uma pessoa de baixa produtividade, as distrações são frequentes, está sempre procurando algum lugar, muito inquieta, uma pessoa que tem um aumento de erros muito grandes, uma fadiga constante. É aquele Zé cansado, que você olha para ele e fala assim, meu Deus, é Zé cansado. Não é a pessoa que um dia foi para balada, teve que ir direto trabalhar e está cansado. Não é essa pessoa. Aquela pessoa que você está visivelmente cansada há vários meses. E esses sintomas, eles permanecem até a gente, né, perceber em outra pessoa por pelo menos já 6 meses anteriores. Então, faz 6 meses anteriores que as pessoas estão com esses sintomas até a gente perceber normalmente, né, pelos estudos. A pessoa também vai ter licenças frequentes médicas, porque ela tem muita... A inquietude dela, ela só estar presente de alma também não é uma coisa que atrai alguém a ir para o trabalho. Então, ela com certeza vai trazer bastante atestados. Ela vai ter uma ausência de engajamento, vai ser uma pessoa um pouco mais reservada, uma pessoa com relações interpessoais bem poucas. O comportamento vai ser reservado, aquela pessoa do lado, mas aquela pessoa que causa picuinha, porque ela está muito irritada, tá bom? Expressão facial e postura. Expressão facial e postura de cansado. Uma pessoa, porque quando a gente, né, não que eu seja uma pessoa alegre o tempo inteiro, mas a gente sempre sabe que quando a gente quer passar uma informação, agora, como por exemplo, eu gesticulo para vocês. Aqui o meu peito está aberto, eu não estou assim me protegendo de vocês, porque é uma troca de informação. Essa pessoa não, ela vai estar sempre curvada, as faces vão estar tristes. Então, essa é uma pessoa que é um possível presenteísmo. Óbvio, com todos esses sintomas, é um presenteísmo. Mas esses sintomas só vão aparecer nitidamente para a gente depois de 6 meses. Então, faz 6 meses que a pessoa já está lutando com esse presenteísmo. Pode passar. Como diferenciar, né, o presenteísmo de outros problemas de saúde mental no trabalho? Isso é uma questão muito interessante, porque eu falei para vocês que uma das causas do presenteísmo, a primeira, né, é essa psicofobia. Por quê? A pessoa está lá presente porque ela não quer mostrar para as outras pessoas que ela é fraca, está procurando algum psicólogo, porque precisa de alguma ajuda, porque na parte pessoal não está bem, então ela vem com muitos problemas para o trabalho, né? Como a gente vai diferenciar? Porque a ansiedade, a depressão, o burnout, além deles terem sintomas muito diferentes, eles têm uma história prévia muito grande. Você pode ver que com o presenteísmo, eu sei que tem vezes que trabalhos adoecem. Eu sou médica do trabalho. E eu sempre converso isso com meus pacientes. É uma coisa que eu sempre deixo muito abertamente sobre trabalho adoecer pessoas, porque a gente tem que ter esse contato, né, com o paciente, esse tato. Mas, normalmente, as pessoas que trazem e têm patologias psiquiátricas, elas já vêm com uma história prévia, elas já vêm com uma luta muito grande anteriormente, entendeu? Elas são pessoas mais fragilizadas. E você vê que elas chegam com muita ânsia de trabalhar. Vai ter horas que elas vão se afastar, assim, para ter um tratamento melhor, mas você vê que quando elas têm algum tipo de agudização na patologia delas, é uma coisa extremamente aguda. É uma coisa de um dia para o outro, no máximo uma semana, você vê um decair muito grande.
Enquanto no presenteísmo, a gente tem uma queda constante há 6 meses, não só de produtividade, de concentração, de tudo, além de influenciar as pessoas do lado dela. Porque ela vai começar a falar mal das outras pessoas, vai começar a causar uma questão aí com a empresa, né? Pode trocar. Perfeito. Eu fiz um resuminho aqui para deixar bem na cabeça de todo mundo, né? O que é o presenteísmo versus o absenteísmo, óbvio. Absenteísmo, a gente só falta, o presenteísmo é só corpo presente, alma longe. Os sintomas, muitas pessoas consideram o presenteísmo o primeiro sinal de burnout, tá bom? No trabalho. Porque o presenteísmo ele está diretamente ligada a um fazer necessário, que é, no caso, o trabalho, tá bom? A duração e a persistência, né? O presenteísmo, ele é uma... Aqui tá... Normalmente, o presenteísmo, ele é constante. A decadência da pessoa em concentração e produtividade é uma coisa constante. Mas pode ser periódica. Um período muito difícil no trabalho, a pessoa entra em presenteísmo, tá bom? É uma coisa intensificada devido à periodicidade do presenteísmo. A fase que ela está, o momento de carreira que ela está também. Causas adjacentes, eu coloquei aqui muito estresse, muita insatisfação, não só em origem do trabalho, mas sim também em questões pessoais, tá bom? Tem muitas pessoas que consideram o presenteísmo de origens também de traumas passados e antigos, que a pessoa fica revivendo aquilo quando ela tem um tempo de mente vazia, de caixinha vazia. Isso é um termo que eu uso muito em casa com meu marido, período da caixinha vazia. O período da caixinha vazia é quando eu e ele, a gente não se conversa, não se olha, cada um fica olhando para o teto, pensando em alguma coisa legal, pensando nos objetivos, as coisas que a gente precisa desse período, né? E a pessoa em presenteísmo, quando ela tem esse período de caixinha vazia, ela só pensa nos traumas dela. Ela tá no trabalho, ela senta, ela revive os traumas dela. Então, a mente dela começa a vagar e o corpo fica lá. Perfeito? Pode passar. As consequências do presenteísmo, né? As consequências são óbvias. Quando você diminui a produtividade de uma pessoa que está em presenteísmo, essa pessoa começa a influenciar o time dela, causando picuinhas com a sua agressividade, causando um desconforto ali por ela estar lá e não estar produzindo, está com uma baixa concentração e as outras pessoas ficando sobrecarregadas, você tem aí uma carga negativa muito grande para a empresa, porque começa, além de muita competitividade hoje em dia no mercado que a gente está vendo de trabalho, a gente tem essa carga negativa porque a pessoa só está lá de corpo. A produção dela vai ser muito baixa, ela vai influenciar as outras pessoas e, além disso, ela pode causar uma conjuntura desnecessária para você com toda a empresa, né? Ela pode começar a falar mal da empresa, ela pode começar a falar mal de seus gestores, porque ela está muito irritada, muito irritada. E todo mundo vai achar que a empresa é ruim, óbvio. Os funcionários estão só de cara feia, irritados, sempre com aquela postura caída, faces tristes. Então, a gente tem que ficar muito atento às pessoas que começam com esses sinais, que dão esses sintomas para a gente. O efeito do presenteísmo na saúde física e mental dos colaboradores é esgotamento. É um estresse constante e, com o tempo, o presenteísmo, como eu disse, que ele é considerado como um dos primeiros sinais de burnout, pode levar a algum transtorno psiquiátrico. O mais comum deles é a depressão, porque esse reviver traumas e problemas só traz uma coisa: pessimismo / tristeza. Tá bom? Pode passar. Fatores de risco e causas do presenteísmo. Óbvio, já falei isso algumas vezes. Algum tipo de conflito na sua vida pessoal, algum tipo de conflito até mesmo no trabalho, uma exaustão de interesses, uma exaustão de atividades. É aquela pessoa que tem 2 empregos, estuda, tem 8 filhos
Então, você vai vendo que o estresse fica muito grande e o prazer nas coisas pequenas do trabalho, como ter amigos no trabalho, tomar um cafezinho no expediente, fica muito baixo, o prazer fica muito pouco. O limiar de irritabilidade está lá em cima. Então, é uma pessoa estressada, com muitos problemas em casa, uma pessoa que normalmente o presenteísmo vem muito de problemas financeiros, tá bom? A pessoa vai para o trabalho porque precisa ganhar dinheiro, mas ela não está preocupada com o objetivo dela de carreira, muito menos com o objetivo dela com a empresa que ela está. Então, é uma pessoa que precisa pagar as contas, só tá lá de cor. Pode passar. A influência sobre o presenteísmo, né? A influência sobre o presenteísmo, ultimamente, foi a que eu falei para vocês. A gente vê aí uma cultura muito arcaica no Brasil sobre você ter algum problema ou transtorno na sua saúde mental, né? Isso traz para a gente uma preocupação muito grande, porque as pessoas que estão com algum problema na saúde mental ou que têm essa baixa concentração, as pessoas que porque esses sinais, esses sintomas estão acontecendo com a pessoa, ela sabe. A pessoa se sente assim, ela se sente exausta toda hora, ela se sente irritada toda hora, ela está sempre triste. O pessimismo pega ela toda hora que ela está com a cabeça vazia, ela pensa em algum trauma. Então, isso traz para gente duas coisas. Isso traz para gente uma estigma muito grande social, com a pessoa procurar um psicólogo, psiquiatra, porque tem medo de se sentir louca, e a pessoa fraca do trabalho. Por quê? Porque tem esse outro estigma social no trabalho, que quando você falta, você é uma pessoa fraca, você é uma pessoa que não tem estímulo, você é uma pessoa sem motivação. Isso influencia muito mal hoje em dia, o bem-estar no trabalho. Porque quando a gente não está bem, quando nossa mente não está bem, quando fisicamente a gente não está bem, a gente precisa, assim, dar um passo para trás e procurar uma ajuda. Bom, pode passar. Perfeito. Aqui tem algumas. Eu coloquei alguns, não tratamentos, né? A palavra tratamentos é um pouco forte, mas eu coloquei algumas maneiras de dar uma promoção de bem-estar no trabalho, né? Políticas organizacionais, ou seja, promover aí palestras que nem essa, promover culturas de lanches, rodas de conversa, para as pessoas falarem como elas equilibram isso, né? De trabalho, de vida pessoal, como deixar nossos problemas pessoais dentro da nossa casa e como deixar nossos problemas do trabalho no trabalho. Promover palestra, promover rodas de conversa ajuda muito. Cultura de cuidado e apoio, ter um RH lá constantemente preocupado com as questões de saúde mental, para promover esse apoio, ter um ambiente que tenha aí alguém que você possa conversar, né? Normalmente a pessoa do RH tem algumas empresas que têm sua própria psicóloga para conversar, isso é uma coisa que ajuda bastante. Tem os programas de bem-estar, Gympass, ClassPass, workshop, que fale sobre gerenciamento de estresse para fortalecer a saúde, né? E não só a saúde, a resiliência, porque isso tem muito a ver com o bem-estar no total, né? Um minutinho que a minha Alexa começou a tocar. Pronto, já dei um grito para a minha Alexa parar de tocar. Eu acho que eu falei alguma coisa. Pode passar. Incentivo a criação de uma cultura que valorize o equilíbrio. A gente tem que parar com esse estigma de quem vai no psicólogo, psiquiatra louco. A gente tem que sempre fortalecer. Você está doente? Então você tem que ficar em casa. A gente não pode exigir mais do que a pessoa pode dar. A gente tem que parar de ter essa política narcisista com horários e faltas. A gente tem que colocar horários flexíveis para as pessoas trabalharem. A gente tem que entender nosso funcionário como um todo, não só as especialidades delas ocupacionais para a gente, mas sim como um pai, uma mãe, um irmão, uma pessoa que precisa de um cuidado mais abrangente, né? Pode passar.
Pode passar. E sempre, né, gente? Se você perceber que alguém está em presenteísmo, se você perceber que alguém está com alguns dos sintomas que eu falei para vocês, talvez seja o horário de você chegar para o amigo e falar assim: olha, eu acho que está na hora de você procurar ajuda, porque seu corpo está aqui, sua alma está vagando. Eu não sei no que você está pensando, eu não quero saber, mas eu acho que agora é o horário de você dar um passo para trás e procurar ajuda, conversar com alguém que vai saber te ajudar. Pode ser que ele converse com você, pode ser que ele procure RH, pode ser que ele procure um médico, um psiquiatra, mas o importante é a pessoa falar o que está acontecendo, tá bom? Pode passar. Agora vem a parte legal. Porque as pessoas me perguntam, né? Então, você falou tudo do presenteísmo, desde a introdução até os sintomas, até quando não procurar um profissional especializado em presenteísmo, de absenteísmo, falou tudo. Mas e aí, tem um tratamento? Como pode ajudar, né? O que melhora a eficiência? Primeira coisa que melhora é a ergonomia. A ergonomia no trabalho como um todo, tá bom? A ergonomia no trabalho é a ciência que vai estudar o ser, a gente, ser vivo com o ambiente de trabalho. Então, assim, você pode ser desde uma secretária até ser um médico que fica correndo o tempo todo no hospital. Tem que ter uma ergonomia no local do seu trabalho, tá bom? Pode passar. A importância da ergonomia, ela vem porque, além dela promover um bem-estar, ela promove um sentido. Ela te dá mais conforto em estar trabalhando. E, além disso, ela vai reduzir muitos problemas físicos e ela vai aumentar aí a produtividade e muito da qualidade do trabalho que você está entregando. Bom, princípios da ergonomia tem os princípios básicos de tudo, né? Uma postura correta, uma iluminação adequada, um bom mobiliário, uma organização no espaço do seu trabalho. Mas a ergonomia, ela é muito mais que isso. A ergonomia, ela gira muito em torno da qualidade da sua, se você trabalha com computador, da qualidade da sua posição de tela, do design, desde do design do teclado até o design do mouse. Tem alguns mouses que eles são muito melhor ergonomicamente do que outros. Você tem que ter uma cadeira que tenha suporte para antebraço, você tem que ter um tamanho de superfície de trabalho. Como eu posso dizer? Se você é uma pessoa que está trabalhando de casa, você tem que ter aí uma mesa que dê para você colocar todos os materiais que você precisa, tá bom? Se você está trabalhando, carregando caixa, você precisa de um suporte para a coluna, as cintas. Se você faz... como chama? Quando você faz home office, você precisa de uma iluminação adequada. Não dá para você ficar com o sol o tempo inteiro na sua cara. Você precisa de um gerenciamento aí dos ruídos que vão ter, né? Você precisa de um ambiente adequado. Tudo isso melhora a condição da sua vida. E eu sei que vocês me entendem isso porque a gente acabou de passar por períodos de 40, 45 graus, né? E tava todo mundo atrás do cara que colocava ar-condicionado. Porque eu fui atrás dele, ele falou que ele não tinha mais horário por uns 3 meses. Então, isso traz muita ergonomia. Quem trabalha em empresas, peça seu EPI. Fique atento se as pessoas estão usando seu EPI. Isso é muito importante. Pode passar. Os benefícios da implementação da ergonomia, já falei todos. Além de afastar problemas de saúde física, ela traz muito bem-estar para você no seu trabalho, tá bom? Pode passar, Rô. E aí vem uma parte que eu adoro falar. Procrastinação. Meu marido é o número 1 em procrastinação. A gente pede para lavar a louça, se eu não fazer nada, a louça só vai ser lavada em 2026. Porque pode fazer aquilo? Ah, amanhã eu faço. Pode fazer isso? Não, eu vou fazer mês que vem. Isso é procrastinar. Bom, da onde vem a procrastinação, né? Como exatamente eu defino a procrastinação? A procrastinação é quando você adia as tarefas a ponto de comprometer a entrega, tá bom? É você adiar
Até que quando você tinha que entregar, você não sabe o que entregar, porque você nem começou para entregar. A procrastinação, além dela reduzir, óbvio, a produtividade, ela traz essa ansiedade, porque a gente fica pensando toda hora. Eu vou fazer isso, mas putz, amanhã eu tenho que fazer aquilo, porque eu tô adiando isso faz tempo. Aí chega amanhã e fala, eu acho que eu vou fazer amanhã. Aí chega o próximo dia, eu vou fazer amanhã. E isso traz ansiedade, isso traz um desconforto. Eu tô devendo um laudo, a minha prima, tô devendo um laudo para ela, porque ela quer pegar uma carteira de habilitação especial no Detran, faz uns 3 meses e eu não dou para ela. E isso tá me deixando, sabe? Meu coração fica batendo, ela me manda mensagem e fala, ela vai me cobrar. Isso traz uma ansiedade, isso traz um desconforto, né? Procrastinar é muito ruim, pode passar. E aí, por que, né, essa procrastinação vem pra gente, né? Qual é a causa disso? Porque a gente não tem, a gente tá com aquela falta de ânsia de fazer. A gente não tem uma motivação muito clara. E além disso, tem um medo muito grande por trás disso, da gente fracassar, não fazer exatamente o que a pessoa tá pedindo. E óbvio, tem sempre a distração, o foco. No meu caso, distrações e focos é comigo mesmo. Eu vejo no celular, eu quero ver o Instagram se tem alguma fofoca, alguma coisa nova. Mas a gente tem que tirar isso de lado. E hoje eu vou dar algumas dicas aí para a gente não procrastinar. Não é um TED Talks, mas se vocês depois quiserem compartilhar e outro tipo de técnica que vocês têm para não procrastinar, vai ser bem legal. Pode passar. A promoção do bem-estar no trabalho. Isso aqui são coisas que todo mundo sabe, né? A gente tem que gerenciar nosso tempo, a gente tem que começar sempre dividindo tarefas complexas de tarefas mais simples, a gente tem que praticar muito o nosso autodomínio e a nossa autocompaixão, porque quando a gente sabe alguma coisa, coloque em prática, tente, a gente tem que eliminar essas distrações do ambiente. Por esses dias, tinha uma coisa que sempre me distraía, né? Vou até mostrar. Eu tenho uma caneta que ela é muito bonitinha e eu ficava contando os cristalzinhos que tinha dentro dela. Aí eu tirei essa caneta, deixei em casa, não levo mais para trabalho. Aí a gente tem que definir metas. Metas são sempre muito importantes. Pode passar. Eu quero mostrar minhas técnicas. Pode passar. Óbvio, não sei se vocês perceberam, mas eu sou oriental, meu pai é japonês, ele veio de uma cidade que chama Kobe, no Japão, e é óbvio que eu ia trazer técnicas japonesas para não procrastinar, né? Que para mim são técnicas que me ajudaram muito, que meu pai trazia muito para dentro de casa, porque eu tive uma educação de pai asiático. Quando eu era pequenininha, a gente tinha um horário para acordar, um horário para fazer a cama, um horário para fazer o kumon, um horário para ir para aula de japonês. Então, tudo era muito dentro da caixinha. E ser muito dentro da caixinha também traz muita rebeldia por parte de quem está na caixinha, né? Mas aí, muito dessas técnicas ele que trouxe para mim para eu conseguir ficar na caixinha. Porque se eu não ficasse na caixinha, eu não ia me formar. Pode ir para a próxima. A primeira técnica que eu trouxe aqui para vocês é o Kaizen. Kaizen é o princípio da melhoria contínua. Não sei se vocês já assistiram ou ouviram falar daquela moça japonesa que transforma guarda-roupas, que ela é contra acúmulo. Esqueci o nome dela agora, mas depois eu vou dar uma pesquisada aí para a gente lembrar o nome dela. E aí, essa moça, ela teve até um programa na Netflix e ela usa essa técnica de procrastinação, sempre melhorar. Então, assim, sempre que ela recebe uma coisa boa, ela joga uma coisa ruim fora. Isso é o princípio que ela coloca para ela. Então, vamos falar com coisas materiais. Eu comprei uma blusa nova, eu tenho que tirar uma do meu armário. Eu aprendi que desse jeito a planilha é mais fácil. Um outro jeito eu tenho que tirar do meu cérebro. Você tem que sempre fazer pelo jeito que vai te dar mais conforto e simplicidade para a sua mente e no seu trabalho. A gente vai ter uma outra técnica que se chama o wabi-sabi. Não é o wasabi, tá bom? É o wabi-sabi. É uma fisiologia que a gente tem que ver beleza nas imperfeições. Então, a coisa não precisa estar maravilhosa. Os seus slides não precisam estar lindos, perfeitos.
A imperfeição traz muita beleza e traz muita notoriedade, porque é o tipo de coisa que a gente quer ver. A gente quer ver erros e a gente quer aprender com erros. E a gente faz outra pessoa aprender com os nossos erros também. Pode passar. A gente vai ter o Kanban. Kanban. O Kanban é uma das leis do universo, na verdade. A gente não tem a lei de Murphy, que tudo vai dar errado quando for para dar errado? O Kanban é a segunda lei do universo, mas só que tem um nome em inglês que é um pouco mais fácil. Quando a gente escreve tudo no papel e a gente olha, metade dos nossos problemas estão resolvidos ao fazer isso. 50% dos nossos problemas estão resolvidos ao fazer isso. Tem 7 leis do universo. Se vocês depois quiserem ler, tiverem curiosidade, coloca no TikTok 7 leis do universo. O Kanban é a segunda lei do universo, sendo que o Kanban é uma teoria japonesa, mas aí é óbvio que eles colocaram o nome de um americano, né, para pegar nossa lei. E tem o Ikigai, encontrar propósito, que foi o muito que eu falei para você, do nosso objetivo, da nossa motivação. Esses dias eu estava em um casamento e eu vi um discurso muito bonito do noivo, em que o noivo falava: eu tenho 2 dias importantes na minha vida. O dia que eu nasci e o dia que eu descobri o porquê eu nasci. E o dia do casamento era ele descobrindo por que ele nasceu, por causa da moça. Historinha bonitinha para, né, acabar com um final feliz aí. Uma motivação para a gente levantar no dia a dia é muito importante. Procure uma razão, né? E quando a gente acaba o dia, procure o salvou o dia. O salvou o dia é uma coisa que eu sempre falo, eu e meu marido, isso é uma técnica muito boa de comprometimento, não só no casamento, mas em relações interpessoais, tá bom? Eu aprendi isso fazendo na pós que eu faço agora como médica, mas é uma técnica que se chama Save the Day, o salvou o dia. Todo dia tem momentos bons e ruins. Ultimamente, para mim, tem tido um pouco mais de dias ruins. A gente tem muita coisa para fazer, né? Início de ano é difícil. E aí eu comecei a colocar em prática. A gente chega em casa, eu e meu marido, a gente fala: o que salvou o seu dia hoje? Pode ser desde comer um cookie muito bom ou falar uma fofoca muito boa, até fiz um trabalho e foi maravilhoso. Tente fazer isso, porque em vez da gente falar, aconteceu isso, aquilo, vamos começar pelas coisas boas. O que salvou seu dia hoje? Esses dias, o que salvou meu dia foi eu ter dado um pão de queijo para um cara na rua. Teve uma vez que o que salvou meu dia foi eu ter visto uma mãe e uma filhinha conversando na Paulista. Procure sempre o que salvou seu dia. Comece sempre pelas coisas boas. E aí você vai ver que as coisas ruins começam a ficar um pouco mais pequenas. Pode passar. E tem um outro método de procrastinação que é o mais conhecido. Eu até queria ter trazido alguns aplicativos para vocês, depois eu vou deixar, tá bom, no chat, que é o método Pomodoro, que você vai fazer em períodos curtos, grandes esforços, e você vai ter pausas de 5 minutos como recompensa. Normalmente é 25, aí você faz 25 minutos intensos de trabalho e 5 minutos de recompensa fazendo o que você quiser. E aí tem vários aplicativos, que a cada 25 minutos que você faz, você ganha uma flor e planta, ou você faz uma ponte, aí você vai fazendo a ponte lá. São tipos joguinhos. Isso ajuda muito. Meu marido, inclusive, ele sempre fala que foi o método Pomodoro que fez ele passar na residência, né? Ele é cirurgião agora. Então, é um método muito bom. E tem vários aplicativos muito legais. Depois, se vocês quiserem procurar, eu até mando aí uma listagem. Pode passar. As técnicas japonesas, aqui eu coloquei a definição de cada uma, elas são muito legais, depois a gente até pode passar os slides, se vocês quiserem saber mais o nome, procurar, e muito delas tem histórias muito legais, porque normalmente são aquelas histórias inventadas, são aquelas histórias de cultura japonesas muito, muito passadas, mas é muito legal. Pode passar, Ti? Pode não, E a conclusão, gente, de tudo, né? Não só da parte da procrastinação, é que presenteísmo não é bom. A gente precisa muito tirar isso de contexto nas nossas empresas, essa falta de energia, de
vitalidade, essa falta de presença. A gente precisa colocar a saúde mental em prioridade e a gente precisa dar palavra a quem precisa da palavra, mas não sabe. E aí vocês têm todas as ferramentas para ver essa pessoa e acolher ela. Tá bom? Pode passar. Muito obrigada. Esse é meu nome. Se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, tá bom? Vai ser uma honra. E é isso. É isso, gente. A gente agradece a presença da doutora, a palestra maravilhosa. As meninas até contribuíram aqui também, doutora, trouxeram o nome da Marie Kondo, acho que é assim que se fala, né? Ela até tinha uma série na Netflix, né? Ela mesmo. Marie Kondo, assistam, né? É muito legal a teoria dela de tudo e tudo, mas eu não gosto muito de jogar roupa fora, mas com ela eu aprendi que é necessário. Tem coisas que a gente precisa, é que nem ex-namorado, a gente precisa tirar da nossa vida. Precisa parar de reviver, né? E é isso, muito legal. A doutora Tamires também trouxe para a gente aqui uma dica, né, importante que ela utiliza, que é usar o relógio onde ela estiver, porque evita dela estar... que horas são, né? A gente que usa muito celular, a gente puxa o celular para ver a hora e acaba entrando aí em vários universos, né? Nas redes sociais, no bate-papo, e aí ela já utiliza o relógio para cortar essa visão aí do horário. Aí já evita olhar o celular e já olha direto para o pulso, né? Só não pode ser um smartwatch, porque se for um smartwatch aí já não dá muito certo também, eu acredito, né? Tá certinho, perfeito. Alguém tem Adorei. alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Alguma dica também? O Pomodoro ele é uma ferramenta aí que dá para todo mundo encontrar ou na Apple Store ou na Play Store, né? No Android ou no iPhone. Pesquisando por Pomodoro, dá para encontrar ali algumas ferramentas que utilizam esse método. E também no próprio Chrome, quem utiliza o navegador aí no desktop, né, no computador, notebook, pode instalar também o Pomodoro. Ele também faz essa contribuição do horário. Deixa você focado ali nos 25 minutos, você consegue configurar, né, fazer essa configuração ali. E também ele tem as pausas aí de 5 a 10 minutos para você levantar, tomar uma água, se esticar, né, dar uma movimentada no corpo, que a doutora pontuou aí, que é muito importante para a gente também não ficar só parado. Às vezes a gente abre o computador e só lembra de levantar aí na hora que está muito apertado, ou que tem que almoçar, ou que vai embora, né? Então é muito importante a gente fazer essas pausas aí, botar um alarmezinho no celular também, de vez em quando, para a gente poder lembrar até de beber água, às vezes, né? A gente acaba esquecendo também, então é um bom método para a gente se cuidar. Eu acho que é isso, gente. Se alguém Ó, a Jaqueline falou que gosta muito de ler. Você recomenda algum livro, doutora, para... Recomendo vários. Depois, dá para a gente deixar o chat aberto? Não sei o nome certinho, mas eu posso até colocar o link da Amazon, do Mercado Livre e tudo mais para vocês. Eu gosto muito de... Ai, eu não sei o nome do livro. Mas é sobre presenteísmo, é sobre a mente vagar, o cérebro estar. Mas eu vou mandar os livros para vocês, porque eu leio bastante sobre esse tema. Ai, me adicione no LinkedIn, excelente. Me adicionem, gente. Pode me mandar mensagem lá, que eu mando um monte de indicações de livros para vocês. Indicações de livros. Se eu fosse blogueira, indicaria mais coisas. A gente pode encaminhar para as pessoas aí também no final da palestra. Até amanhã a gente encaminha no e-mail de avaliação também. Uma lista com as contribuições aí de livro, dos aplicativos também que a doutora Natália trouxe aí como dica, né? E os métodos também, além do slide, para que vocês possam acompanhar o que foi debatido aí o que foi conversado durante a apresentação. Belezinha? Doutora, muito obrigado pela presença, né? Agradeço todo mundo aí que participou, que
contribuiu com a gente de alguma forma. E quero lembrar vocês aí que a gente está, a Bencorp, ela está na segunda fase a gente passou aí na segunda fase do Top of Mind de RH. Então, se vocês puderem, vou deixar novamente o link para vocês aqui, que o pessoal de RH que puder fazer essa contribuição, a gente está em busca dessa estrela, tá? Para a Bencorp. E agradeço mais uma vez a todo mundo que participou e esperamos ver aí vocês no nosso próximo Bem Mais Saúde. Continue acompanhando nossos e-mails, a gente vai estar encaminhando para vocês aí o e-mail de avaliação com essas informações, tá? E é isso, gente. Muito obrigado. Bom trabalho aí para todo mundo.